Você segue algum influenciador? O quanto a opinião deles forma a sua? Já tem universidade que oferece cursos sobre esse assunto. Para onde caminha o universo da informação? Sou a favor. Não sei. Depende. Sou contra. Opinião. Nem sempre que o que está na internet é verídico, né? Confio em vários influenciadores. Não concordo com muitos, então acabo não seguindo nenhum. Vejo vários, não vejo só um. Você tem que ter um filtro, né? Depende muito do conteúdo e da pessoa, da formação principalmente. Os jovens estão mais ligados aos influenciadores e acabam tendo mais contato com eles do que com outras fontes de informações, como TV, jornal. Às vezes você passa a sua opinião junto com a informação, né? Eu acho importante você ter diversas fontes para poder filtrar e repassar. Recebemos o cineasta João Massarolo, professor de cinema da Universidade Federal de São Carlos, a jornalista Rosana Herman e o influenciador digital Felipe Castanhari, apresentador do canal Nostalgia. Obrigada pela presença, por estarem aqui hoje com a gente. Obrigado. Sem dúvida, nós assistimos aí uma mudança muito grande na forma de transmitir, de consumir informação. O que mais chama a atenção nessa mudança, Rosana? Influenciador vem de influenciar, que vem de influir, que vem de fluir, que é usado para líquido. Então, fluir é como se fosse você jorrar o seu conteúdo. Então, o que a gente tem hoje é um sistema de encanamento de gente jorrando informação o tempo inteiro. Então, é um fluxo constante dessas pessoas. Ela fica lá jorrando o conteúdo delas, você vai lá, pega um copinho d'água e, como disse a entrevistada aqui na abertura, você tem que ter filtro, porque você filtra o líquido, a água que você recebe. Então, eu acho que hoje a gente tem, além daquela mídia tradicional que a gente sempre teve, todo esse sistema de jorro de informação. E que pode ter coisa boa, coisa contaminada, coisa nutritiva, entende? Que você tem que fazer essa curadoria de informação. Então, o influenciador é essa pessoa que fica jorrando conteúdo em você e aí você, de vez em quando, tem que ir lá e fechar a torneirinha. E como que é isso? Existe um perfil para isso? Todo mundo pode ser um influenciador? Como que é isso, professor? Bom, primeiro que o influenciador é um profissional. Hoje é uma profissão consolidada. Isso é importante que a gente diga. E, felizmente, todo mundo, sim, é um influenciador. Dadas a democratização da informação, da comunicação, todo mundo tem ferramenta e acesso para se tornar um influenciador. Não há um segredo, não há como revelar um segredo a respeito de como se torna um Felipe, como se torna uma Rosana. Isso não existe uma explicação, porque é da natureza da pessoa, o carisma, coisa assim. A questão do profissionalismo surge quando, depois do primeiro passo, que é o amigo grava um vídeo na festa, joga na rede e o rapaz acorda com 100 mil seguidores. Agora, o que eu faço da vida? A partir desse momento que ele vai ter que pensar se vai ou não se profissionalizar. Nós sabemos que o mercado continua em expansão, o mercado novo. Então, é uma profissão nova que está surgindo e ainda tem um caminho ainda. Aí que a universidade entra, que é exatamente reconhecer esse profissional que está aí no mercado, que é muito importante, e então, ajudar ele na sua formação e na sua base. Né? Como que foi para você, Felipe, esse caminho que aí você começou e depois, num dado momento, aí não é esse caminho que eu quero seguir, quero me tornar mesmo, de fato, um influenciador? Há 10 anos, quando eu comecei, não existia a palavra influenciador, né? Era todo mundo ali que estava na plataforma do YouTube fazendo vídeo, era o pessoal, eram os YouTubers, e eu sinto que essa palavra influenciador, ela acaba colocando muita gente diferente na mesma caixinha. Exato. Né? Porque abrange muito, porque assim, se você parar para pensar, tem uma diversidade absurda de conteúdos no YouTube. E eu concordo com o que o João disse, que é preciso ter responsabilidade e uma forma de regulamentar isso é complicado discutir, porque é uma quantidade tão grande e diferente de conteúdos diferentes que assim, o grande debate vem uma vez que a gente fala, não importa o que você faz, se tem muita gente assistindo, você tem que ter responsabilidade. Né? Cai muito ali naquela conversa que rolou recentemente lá com o podcast Flow, né? Que a gente percebeu que não importa se você acha que você está na internet, você é livre para falar o que você quer, independente de qual seja o seu conteúdo. Uma vez que você tem muita gente ouvindo você, não importa, você tem que ter responsabilidade. Essa responsabilidade ela cai sobre você querendo ou não, porque se você falar alguma coisa errada,
as pessoas vão te cobrar justamente pelo seu tamanho e pelo seu alcance. Porque antes, quando você falava youtuber, era ligado à plataforma, você estava naquela plataforma. Mas não é, o influenciador é o emissor, né? É multiplataforma e se ele for pro TikTok, parece que a conta informação fica aí, né, ao alcance de todos, né? Fico pensando, como é que fica o jornalismo, Rosana? Você que já passou aí por várias redações, é uma mudança nesse sentido, porque o jornalista é a ponte aí, nós sempre buscamos aí os especialistas para transmitir a informação. E agora nós vemos aí uma mudança também nesse sentido. Não é? Isso não pode se perder, não é? Você vê que o próprio jornalismo hoje o que tem de agência de checagem de notícia, uma coisa que até há pouco tempo a gente não falava isso. Eu abri uma agência de checagem de notícias, se é fake ou é real, porque você tem uma profusão de informação, as procedências mais variadas e não tem nenhum controle de veracidade, nenhum selo que diga que é verdade ou não, a não ser a autoridade, que é essa palavra que eu acho que cabe você ser uma autoridade num assunto, te faz um influenciador profissional, porque você é uma autoridade em game, em tricô, em doce, em 1000 folhas, qualquer coisa, tanto faz. E você ser uma autoridade como mídias, falar, não, mas essa fonte é a BBC. Dificilmente a Reuters vai estar errada em dar isso, porque ela checa 3 fontes, etc. Então, autoridade é uma palavra importante para o assunto que você trata. E aí que entra a universidade, no sentido de que há uma mudança acontecendo, precisamos então profissionalizar. Só para a gente ter uma ideia, que o mercado de produtores de conteúdo atingiu, segundo estimativa, 100 milhões de dólares no ano passado. E aí a UFSCar, professor, o senhor coordena aí, é um curso de especialização, logo mais vai ter um mestrado. E aí qual que é a ideia, não é? O que vai se ensinar e o que se pretende? Em termos de universidade, tem essa questão humanística por trás, que é muito importante, mas tem questões muito práticas, isso que o Felipe levantou, né, no caso recente. O algoritmo é algo que precisa ser pensado, porque o influenciador ele é uma profissão, depende de seguidores e etc., para ser monetizado. E o algoritmo ele é feito por humanos, e humanos muito sacanas, na verdade, que são os programadores. Então, ele gosta que você seja levado ao extremo da sua atuação profissional, porque quanto mais negativo você for, mais público você vai ter. Então, às vezes, o próprio influenciador, dito influenciador, é levado a cometer certas burrices, vamos assim dizer, sem querer, ou pressionado pelo algoritmo. E isso vai dar um retorno, porque em seguida, como aquele da montanha, aquele rapaz da montanha que levou um monte de gente para a montanha e se perderam, ele refaz o percurso dele, ele se mostra como se reconstrói na sua autoridade, na sua atuação, né? E, então, há muitas questões para ser discutidas. Provoca a polêmica, então você acaba indo para o lado da polêmica. E isso te favorece, e depois você faz uma meia-culpa e se sai super bem. E às vezes, até nessa polêmica, é uma mentira, então, professor. Então, a polêmica e a mentira dá lucro. Exatamente. É isso que faz o sensacionalismo, né? É isso que faz o motor da economia digital, basicamente. E é aí que diferencia a qualidade do trabalho daquilo que a gente chama, na verdade, o Felipe tem razão, os produtores de conteúdos, ele é um profissional, do qual o influenciador é um deles. Dentro dos influenciadores, podemos chamar de uma subcategoria, que são as celebridades, que não fazem nada a não ser vender a sua imagem. O produtor de conteúdo, como os colegas que estão aqui, eles produzem o conteúdo, né? E isso, ele pode ser uma marca pessoal, mas é um produtor do seu conteúdo. Então, aí tem uma diferença muito grande, né? Veja as chamadas, tipos jornalísticas desses anúncios horrorosos que a gente encontra em sites. Aquilo tem uma estrutura de te dar uma meia-verdade, te induzir ao erro, que é o clickbait. Pegar, né? É o clickbait, exatamente. É a isca, o anzol com a isca para te prender. A curiosidade, a meia-verdade, o choque. Agora, deixa eu trazer só aqui um vídeo para mostrar para vocês, né? Mostrando da carreira do Felipe, que começou há 10 anos, e outro dia ele fez um vídeo justamente comentando o que chamou de seu pior vídeo, né? Falando aí, você está falando aqui da profissionalização, que ele foi sentindo, né? Eu preciso melhorar. Vamos ver esse trecho. Eu joguei Sonic, muito. Sonic foi um dos jogos de maior sucesso da SEGA. O sucesso foi tão grande que em 91 Sonic já era o mascote deles. Você vê que eu não tinha desenvoltura nenhuma para falar com a câmera. Eu tô claramente constrangido, desconfortável. Mas vamos lá, vamos gravar. Vamos lá, né? Muita coisa mudou, né? Que novinho ali, né, Felipe? Muita coisa mudou de lá pra cá, não é? Eu imagino. O que mudou? Tava com os meus 22 anos naquela época. Muita coisa mudou, bicho. Tem vídeo que às vezes eu gasto 4 meses para produzir. Porque mas não mais sozinho, né, Felipe? Não mais sozinho agora. Você tem uma equipe, só pra gente ter uma ideia, quantas pessoas trabalham com você hoje?
Hoje em dia, pelo menos umas 20 pessoas, Olha. né? E a gente tem especialista, historiador, dependendo do tipo de vídeo, infectologista, enfim, a gente sempre busca esses profissionais, leva tempo. Então, quando eu posto meu vídeo, eu fiquei 4 meses fazendo aquilo. Eu vou usar uma thumbnail, ou que seja, uma miniatura e um título, o mais chamativo que eu puder, porque são 4 meses. E se a plataforma não divulgar o vídeo, é 4 meses que eu joguei no lixo. Então eu preciso que esse conteúdo seja visto pelas pessoas. E aí as pessoas, nessa situação, às vezes acabam apelando, colocando mentiras no título ou em verdade. Né? O algoritmo, ele hackeia o seu sistema neuronal, o seu cérebro. O jogo hoje é como hackear o seu cérebro. Então, o medo, a curiosidade, a incapacidade de você lidar com a dúvida. Porque você pode contar a pior piada do mundo. Se o desfecho fala, depois dos comerciais, você vai ouvir. Você nunca viu filme ruim até o fim? Você tem que saber como é que acaba aquela desgraça. Tudo que é hackeado no mundo é hackeado pela palavra vulnerabilidade. E vai ter alguma coisa nesse sentido, professor? Como ensinar? Porque assim, né, um influenciador, eu quero aí saber como fazer sucesso na internet, mas tem um outro lado, que é o lado da ética também, né? Como é que vai se dar esse equilíbrio? E a Rosana vão ser professores convidados, porque eles estão jogando as bolas assim, perfeito. Na verdade, isso que o Felipe levantou, é importante que todo mundo saiba que esse profissional, ele tem, e não sei qual a palavra usar, um desgaste, um estresse muito violento, porque essa profissão, você tem que ficar lançando conteúdos novos e tem que dobrar a aposta. É um profissional que pertence a um capitalismo que não é mais aquele que nós da comunicação estamos acostumados na mídia de massa. É um outro capitalismo do qual todo ano tu tem que jogar com um projeto novo e todo o teu capital simbólico, econômico está em jogo. Então, um estresse violento e tem que... Isso que o professor está falando vale ouro, viu, professor? E aí, é aí que entra essa questão, na verdade, que alguns perdem a medida porque sabem que estão jogando a sua economia. Então, não é o capitalismo de antes, do qual há uma estabilidade no emprego, é um comunicador dentro de uma grande mídia e não tem essa questão da curadoria e não tem um salvo-conduto da empresa de que, né, te protege. Você se joga sozinho com a tua equipe. E no digital não existe perdão, né? Se você tem a liberdade de se tornar visível, dadas as ferramentas existentes, nada te garante nessa profissão, ao contrário do jornalista, né? Então, é um comunicador realmente de uma outra natureza, porque se errou... Ele pode ser cancelado a qualquer momento. Então, e qual que é o limite aí, hein, Rosana? Porque assim, não se pode falar o que vem na telha, não posso falar o que eu quiser. Acho que tem 3 e por outro palavras... lado tem a tal, mas existe a liberdade de expressão, sim, mas existe limite também. Existe você usou a palavra ética, ele usou a palavra responsabilidade social, né, autoridade sobre o assunto e esse cancelamento que você acabou de falar é esse risco que você corre se você faz as coisas meio que na intuição, sem se profissionalizar, sem entender o que você está fazendo, porque você tem que ir estudando na medida em que você vai melhorando. Olha o Felipe começou um menino lá falando do Sonic, faz vídeo sobre Segunda Guerra que tem 1h40 e milhões de views que as pessoas foram lá e assistiram aquela aula. Então tem uma responsabilidade sobre o que você faz, porque quando a pessoa fica radioativa, Chernobyl, você foi para Chernobyl. A gente fala, a pessoa está a Chernobyl agora, tipo, mamãe falei, a pessoa está radioativa porque ela cometeu um erro péssimo, não só péssimo, horrível, mas imperdoável no contexto da guerra. Então, no momento, não é o erro que você faz, é o seu histórico dentro daquele erro, é o contexto daquele erro que está sendo discutido no Dia da Mulher, sabe assim? Então, tudo isso pode fazer com que você se torne realmente radioativo e seja cancelado. Então, tem técnica, você tem que aprender, você tem que estudar. Agora, que a gente pensa na formação de um produtor de conteúdo que faça uma intervenção social. Porque existe esse ligado às marcas e existe o da celebridade, mas o que a gente quer e pensa em formar esse outro que trabalha no sentido de tornar as pessoas autônomas, de dar autonomia, de torná-las responsáveis, quer dizer, não seguidores de mim, mas seguidores do projeto e sejam reprodutoras socialmente. Então, aí vem uma intervenção social, não do consumo, mas de uma ação. Mas, a princípio, a gente fica perdido nesse novo mundo. Como ajudar alguém que está interessado? Aí você pensa, não, é essa a proposta. Tem que se pensar em comunidade, mas é uma comunidade ativa socialmente, não aquela que é do outro influenciador. Então, existem vários modelos para se pensar. Claro que a gente atende todo profissional que queira vir se especializar mais, mas é a formação humanística, essa questão do algoritmo e, principalmente, a questão da multiplataforma, que tem que ter estratégia para lançamento dos conteúdos e aí a gente anda com uma noção do transmídia, que é uma... Que papo interessante, vou precisar chamar um intervalinho rapidinho, a gente volta já.
voltamos a conversar sobre o universo dos influenciadores com o cineasta João Massarolo, professor de cinema da Universidade Federal de São Carlos, a jornalista Rosana Herman e o influenciador digital Felipe Castanhari, apresentador do canal Nostalgia. Felipe, muitas vezes os seus vídeos são usados aí como ferramenta na sala de aula pelos professores. Então é uma responsabilidade muito grande. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você trabalha isso. Na verdade, eu comecei meu canal falando da minha infância e eventualmente os temas acabaram. E aí eu falei, bem, o que eu gosto? Eu gosto muito de ciência, eu gosto muito de história. Eu falei, pô, por que não começar a fazer uns conteúdos mais voltados para esse caminho? E logo de início eu resolvi fazer um vídeo sobre o Hitler, porque eu entendia que se eu fosse começar a fazer vídeo de história, as pessoas tinham que entender que eventualmente eu ia tratar de momentos terríveis da história e que faz parte, que a gente tem que mostrar e que tem que ser falado. Hoje você vai perceber que você gosta de história. A grande questão aqui é como ela é contada. E eu lembro que na época que eu falei, não, vou postar um vídeo no canal Nostalgia sobre o Hitler. E as pessoas, como assim, Nostalgia Hitler? Eu falei, não, é um vídeo de história. Vai ser um vídeo mais de 1 hora. E começou assim. O primeiro dia que eu vi um vídeo meu em sala de aula, veio um senso de responsabilidade muito grande. Principalmente por eu lembrar muito bem de sempre que eu tinha uma aula em que era um documentário, um vídeo, era uma aula diferente. Os alunos gostam de uma aula diferente, assistindo um vídeo, assistindo alguma coisa. Para mim era muito marcante isso. Eu falei, nossa, eu vou ficar marcado na infância de muita gente. Eu preciso ter responsabilidade. E nisso a gente já criou uma rede de proteção ali com profissionais. E é engraçado porque o historiador principal do canal foi meu professor de história na escola. Ele foi meu professor e eu acho essa uma história muito linda. Que legal. É o meu professor que me incentivou muito na época da escola e tá com a gente hoje, é o meu braço muito direito, legal. Caio Vinícius. Que legal. Um beijo aí pro Caio. Muito legal. E agora a gente percebe assim, se os professores usam essa ferramenta, alguma coisa tem aí. Os jovens, eles se interessam por outro tipo de plataforma para se informarem, não é? O que os atrai? Os professores precisam pensar nisso também, né? Nessa mudança de método, professor. Exato. Nós trabalhamos com o conceito de letramento midiático, que é algo que as secretarias de educação estadual, municipal, sempre procuram desenvolver, mas ainda a gente não chegou num plano de pensar que esse letramento poderia incluir, na verdade, esses conteúdos de uma maneira mais até formal. O que acontece é que as secretarias mesmo de educação estadual, municipal e outros pelo Brasil, elas ainda fazem aquilo que a gente chama de EAD, que são conteúdos pré-definidos dentro do própria instituição e são enviados para a escola. E aí o aluno fica com conteúdo que ele não tem diálogo. Educação formal em escola tem que ser acompanhada pela educação midiática também. Quer dizer, nós temos que integrar a sociedade e a escola. Estamos longe disso? Muito longe, porque quando se vai o conteúdo pré-definido, empacotado para o aluno. Quer dizer, porque as pessoas que definem e que mandam são de uma geração em que elas dizem assim, eu vejo muita gente falar assim, gente mais velha, parece que eu tenho 20 anos, olha o meu cabelo. Mas gente mais antiga mentalmente que diz assim pra mim, mas essa geração escreve tudo errado. Eu falei, e a senhora sabe editar vídeo? Aí a pessoa, como assim? Eu falei, então, é outro letramento. Eles já nasceram em plataformas, eles sabem produzir vídeo, sonorizar. A senhora provavelmente sabe escrever bem só isso. Não sabe produzir mais nada. A Rosana falou uma coisa muito importante. Daqui a pouco vamos ter milhões de Felipes fazendo esses vídeos, seguindo. É uma inspiração que ele está fazendo aqui no Brasil para gerações que vão vir, porque isso aí é uma forma profissional também de ser educador, você produzir conteúdos. O que falta, na verdade, é a escola e a sociedade começarem a dialogar nessa plataforma de educação. E o que te inspira, Felipe? O que te influencia? A verdade é que uma das coisas que mais me inspira é quando chega algum fã do meu canal e fala, pô, cara, hoje eu estou estudando história, e é por causa dos seus vídeos, muito obrigado. E assim, esses relatos para mim valem muito ouro, porque eu entendo que para molecada, a linguagem que eu utilizo e que muitos influenciadores utilizam é uma linguagem muito mais próxima da realidade. E eu acho que o influenciador responsável, e aí é importante esse disclaimer, o influenciador responsável, ele pode ser um grande aliado. Eu sinto que muitas vezes os professores, eles me utilizam como um complemento. Então, o professor ele foi lá, passou um conteúdo que ele tem, imagina, coitados, os professores às vezes têm pouquíssimos dias para preparar um conteúdo extenso, ele vai lá, ele faz o melhor que ele pode,
E aí ele vem e traz junto um complemento de alguém que teve muito mais tempo e recursos para fazer aquele conteúdo, recursos e tempos que um professor não vai ter. Isso para mim é o que me preenche, saber que eu estou ajudando a complementar o conteúdo de milhões de pessoas. Mas Muito o Felipe tem noção, tem ética, tem tudo isso. Agora, tem gente que tem influência, tem milhões de seguidores e não tem noção. Se você não tem noção, você precisa de quê? Regulamentação. Exatamente. Porque você não pode ter gente que não é formada nutricionista, nutróloga, nem educação física, nem nada, vendendo dieta, sendo coach de dieta, a ponto da nossa maior geneticista, nosso orgulho, Maiana Zatz, ter que vir a público e postar um tweet dizendo assim, gente, não existe dieta alimentar que mude gene da pessoa. O que é isso? Isso é um absurdo. Quer dizer, entende? Porque a própria categoria não gosta, não quer arrumar confusão. Não basta a sua rotina, toda a sua agenda, ter que parar tudo ainda para desmentir uma informação. Desmentir uma informação, entende? Então tem que ter essa noção. Agora, já Rosana bomba no Twitter. Vamos ver aí alguns tweets. Bom dia, democracia. Aqui estamos nós, firmes e fortes, lutando por você dia após dia. Eu super entendo uma produção de foto com um elemento verde na composição. Mas sério, quem vai dormir com um vaso que tem 3 folhas gigantes de costela de Adão na orelha direita? A pessoa bota o celular na mesinha, acorda e já derruba o vaso e as folhas. Todo mundo já falou, vou falar também. Legal mostrar link, compartilhar informações, tudo lindo, mas do nada a pessoa se achar especialista em guerras, Rússia, e se autodeclarar um canal de notícias, eu acho bem puxado. Muito bom, a Rosana aí tem mais de 300 mil tweets, mais de 500 mil de seguidores no Twitter, lá comenta sobre tudo, né, Rosana? Desde política, fala do Brasil, do mundo, fala de Big Brother... Tudo, vamos botar né? ordem aqui nessa casa, aqui nessa confusão. E tem uma outra coisa que eu queria saber de você, que as pessoas têm que perceber também o que é opinião do que é notícia, não é? Hoje as pessoas acham que... não, mas eu acho isso, é assim que eu vejo a ciência desse jeito. Para mim, a vacina tá falando... Cara, isso não é opinião. Opinião, você pode ter assim... Olha, eu prefiro usar uma roupa azul marinho, que eu gosto muito dessa cor. Você não pode questionar um fato científico, um fato histórico, que todo mundo sabe que foi assim, dizendo, não, mas eu acho diferente, porque o Trump inventou a realidade paralela. Né? Tem muita gente que acha que pode opinar sobre fatos determinados, imutáveis, provados. Entende? Então, mas, Rosana, tem um gray area aí. Eu vou trazer essa provocação. Existem fatos históricos que nem os próprios historiadores concordam. Eu já tive vídeo que no grupo de WhatsApp os historiadores estavam brigando porque eles não entravam em acordo de qual era a melhor maneira de falar aquilo. Então, às vezes, os próprios historiadores brigam. E nesse caso, se você falar o que um historiador acha, você vai estar sendo errado no ponto de vista do outro. Você vai estar falando besteira no ponto de vista do outro. Você tem interpretação histórica, mas em ciência já é... Em ciência você tem coisas que são válidas durante esse século, este momento. Às vezes você pode até mudar depois. Mas você tem coisas que são verdades e você tem coisas que são fatos. Não dá para mudar, ter opinião sobre a fórmula da água. Eu não acho que é H2O. Eu discordo, acho que não é assim que funciona. É assim que a água não é mais H2O. A nossa conversa aqui iria muito, muito longe. Mas então, para terminar, um recado final, professor, de onde esse universo aí todo pode chegar? Essa questão última dos fake news, na verdade, a gente vai ter que aguentar um tempo de uma adaptação de toda a humanidade às redes sociais, porque elas não conversam. E aí, um elogio a todos os influenciadores, pelo menos eles conversam. Então, temos que diferenciar uma coisa muito básica. As redes sociais não são feitas para conversar. Pelo contrário, elas destroem a humanidade, elas destroem as relações, porque não há como dar sequência a uma conversa. Gira muito rápido a informação e aí se perde o nexo, não se forma um conceito a respeito de nada. Os influenciadores, pelo menos, eles criam uma curadoria de um assunto e eles dão conta. Então tem algo muito positivo. Agora, é preciso também que, então, as escolas, o modelo educacional mude para que mais jovens, aquilo que a Rosana falou, aprendam a editar, aprendam a produzir seu conteúdo e aí todo mundo vai ter uma opinião mais qualificada. Eu acho que é muito da sociedade para reverter tudo isso. Enquanto isso não acontece, a gente pretende chegar nisso, né? Que seja uma autorregulamentação desse ecossistema, que os próprios influenciadores percebam que o outro é um golpista picareta e tenham a coragem de dizer, não, essa pessoa não é idônea, não... que a gente saia dessa era do passar pano. A gente fulaniza demais os assuntos. E essa fulanização, eu acho que é parte de uma novidade. A gente ainda está numa era de muito... Estamos aprendendo ainda. A gente está tateando, aprendendo, a gente se lambuza ainda com isso. Felipe, sua palavrinha final.
Eu acho que assim, uma vez que as redes sociais começaram a pagar, né, algumas das vezes, não são todas, mas começou a pagar o produtor de conteúdo, você vai ter gente de todo tipo entrando na internet querendo ganhar uma grana, tirar dinheiro daquilo, né? Então, será que a plataforma deveria ter um pouquinho mais de responsabilidade em indicar para quem está assistindo, olha, você está vendo um influenciador responsável, será que existe um selo que as próprias plataformas podem acabar criando para ajudar o usuário a entender quem é responsável, quem não é? Não adianta só o verificado. Hoje em dia você tem muitos seguidores, você já tem o verificado, ele não serve mais como filtro para você saber se aquele cara é ou não responsável. Então, será que é a plataforma que vai trazer essa regulamentação? Isso ainda vai mudar muito, a gente ainda está aprendendo a viver com rede social e nós, os criadores, também estamos entendendo esse mundo novo, essa coisa nova, como lidar com isso. Então, acho que com o tempo a gente vai acabar aprendendo, eu tenho fé. Felipe e Rosana, professor João, obrigada, foi ótimo, Obrigado. Até uma próxima. Um abraço aí. Opinião fica por aqui, acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia, ótima noite para você.